Hoje é 14 de setembro de 2021, meio-dia e 15 minutos, dia em que este escrivinhador faz 86 anos. Bem vividos, oriundo e procedente das praias santistas. Um trajeto muito querido, um pedaço da vida lá, outro pedaço aqui, os dois muito profícuos, com amigos e amigas muito queridos. E Paulo Sérgio, na madrugada, dorme mal, sempre. Foi acordado com um presente de Dione. Dione lhe deu 2 livros, um álbum lindo de Debré, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, e outro, um democrata do direito, uma biografia de Mário Sérgio Duarte Garcia. Por que a biografia de Mário Sérgio Duarte Garcia? Porque, num certo sentido, há uma ligação entre Paulo Sérgio e Mário Sérgio, porque foi um período muito bem perlustrado da história da Ordem dos Advogados. Paulo Sérgio está aqui em São Paulo hoje, em razão da OAB, porque foi trazido da província 40 anos atrás, talvez mais, para integrar os 18 do Porte de Copacabana, como era chamada a OAB naquele tempo. Veio para cá, sim, e passou aquele período todo da ditadura dentro da corporação, que era um foco de resistência. E, nesse sentido, acompanhou Mário Sérgio, Cide Vieira de Souza, Cantilho Salvador Filardi, José Castro Bige, Raimundo Pascoal Barbosa e tantos outros. Acompanhou na reação à ditadura pelos idos de 64, 73, 75, 78. Paulo Sérgio foi amigo muito chegado de Cide Vieira de Souza, um baluarte na reação à ditadura, e foi levado ao Conselho Federal da Ordem. Esteve lá com Mário Sérgio Duarte Garcia e soube e pôde significar alguma coisa na história viva ainda da corporação. Mário Sérgio Duarte Garcia, algumas lembranças muito agradáveis, por exemplo, quando Mário Sérgio era secretário da Justiça, lá em Priscas Eras, havia um eminentíssimo advogado, colega ilustre nosso, que seria mais tarde um dos melhores desembargadores que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve. O nome dele não precisa ser lembrado, basta que se relembre um fato decisivo, permissivo de que aquele desembargador eminentíssimo e cultíssimo fizesse parte da história do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mário Sérgio era secretário de Justiça. A nomeação desse nosso confrade dependia do governador
E se quando viesse após determinado dia da semana seguinte, não mais poderia ser eficaz e eficiente, porque o nosso companheiro teria completado a idade limite exigida para a ocupação do cargo de desembargador. Paulo Sérgio se dava muito bem com Mário Sérgio Duarte Garcia. E foi à casa de Mário Sérgio, que era ali na parte nobre da Consolação, perto dos clubes hierarquicamente bem postos na capital do estado. Mário Sérgio morava lá num apartamento lindo. E esse escriba foi procurá-lo num sábado, porque o tempo limite para a nomeação do nosso companheiro, depois, repita-se, eminentíssimo desembargador ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se completaria logo, tornando ineficaz a homologação da indicação ao Quinto Constitucional. Paulo Sérgio foi lá. E o secretário da Justiça, Mário Sérgio Duarte Garcia, estava viajando. Eu só voltaria na segunda. Esse escriba foi a uma padaria ali nas proximidades. Encontrou um pedaço de papel daqueles postos em rolo nas antigas panificadoras. Emprestaram-lhe uma caneta esferográfica e ele deixou um recado ao seu amigo secretário da Justiça, Mário Sérgio. Se o nosso companheiro não for nomeado no dia tal, daqui a 3, 4 dias, a nomeação se tornará ineficaz. Por favor, ajude-o porque ele merece. Aquele pedaço de papel, aquele rascunho foi enfiado embaixo da porta da cozinha de Mário Sérgio Duarte Garcia. E na terça-feira seguinte, nosso confrade, um dos melhores desembargadores que o Tribunal de Justiça já teve, era nomeado para um mandato que prosseguiu até anos e anos depois, sempre acompanhado à distância por este antigo escriturário da Advocacia Criminal Paulista, sempre acompanhado à distância, como acompanhou outros tantos na vida vitoriosa adquirida dentro do tribunal em função do Quinto Constitucional. Então, Mário Sérgio Duarte Garcia era um bom companheiro, um belíssimo jurista e um cultíssimo presidente, valentíssimo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Paulo Sérgio já teve a oportunidade de contar que quando a Polícia Federal invadiu o Conselho Federal da Ordem, a cata dos nossos segredos, e abriu os nossos cofres, encontrou algumas fitas de rolo daquelas enormes, daqueles gravadores vetustos, e levou as fitas à cata dos nossos mistérios. Encontrou, sim, uma fita de rolo contendo boleros e tangos. E um deles era não estás más a mi lado, coração. Começava assim. E mais adiante, quando nós envelhecíamos, nas oportunidades em que Mário Sérgio e eu nos encontrávamos, inclusive quando Mário Sérgio era empurrado em cadeira de rodas, a uma ou outra rara solenidade que a ordem tinha, o Paulo Sérgio abria
os braços e cantava "Já no estás mais a mi lado, coração", em comemoração àquelas atitudes corajosíssimas que Mário Sérgio tinha. Companheiros muito valorosos. José Eduardo Loureiro, que era herdeiro de uma fortuna muito grande, José Eduardo Loureiro morava num palácio cuja planta, segundo se dizia, havia sido importada pelo pai da Inglaterra. Uma casa enorme, a família de Loureiro morava toda ali. O Paulo Sérgio pôde frequentá-la, inclusive havia quartos secretos lá, postos à disposição, segundo a planta de origem, construída ou preparada na velha Inglaterra, é o que diziam os fados ou as crônicas daquele tempo. E Paulo Sérgio Leite Fernandes conviveu com Sobral Pinto, sim. Teve a felicidade e o prazer de debater no Conselho Federal com Sobral Pinto e deixá-lo nervoso. E Sobral, já naquele tempo antigo, já avoengo, vestido sempre um traje preto, negro, não se sabia por quê. Havia fábulas correspondentes ao assunto, mas ninguém se atrevia a identificá-las. E Paulo Sérgio deixou Sobral Pinto nervoso. Sobral Pinto usava umas medalhas no peito, saiu pulando pelas cadeiras do Conselho Federal, do pretório do Conselho Federal. E o Leite Fernandes trouxe de Sobral Pinto essa recordação de ter podido debater com Sobral Pinto no plenário do Conselho Federal da Ordem. E hoje é um dia de recordações, sim, em que o Leite Fernandes não quer ficar escondido embaixo da mesa, porque há um momento, há um instante da vida que precisa ser repensado. Nós somos feitos. Paulo Sérgio acabou de dizer isto a uma amiga antiga, muito estimada, que lhe telefonou, alegre, emocionada até. Nós somos feitos só de passado. Nós somos o único animal que, como diferenciamento dos outros, tem o condão da imaginação. Nós temos a capacidade de imaginar o futuro e vivemos exclusivamente daquilo que já passou. O nosso presente agora, hoje mesmo, é inatingível. E o Leite Fernandes termina essa crônica, que é breve, com um bilhete de Roberto Delmanto, com um exemplar do livro de Nelson Mandela, A Vida de Nelson Mandela, que vai ser lida e relida com muito afeto, com muito prazer e com muita emoção, porque Mandela, depois de ter ficado 20 anos, quiçá, preso, manteve a liderança na África e deixou recordações imensas no sentido de que os antigos, e Mário Sérgio se tornou um avoengo nosso, inspirador da nossa atividade como advogados criminais sobreviventes. Os antigos estão por aí firmes. Leite Fernandes recebeu hoje, de manhã, um telefonema de um amigo
que ele telefona há uns 40 anos, em todos os dias 14 de setembro. Whittaker é o sobrenome. Uma voz forte, a do Whittaker. 40 anos, sem faltar um deles, telefonando ao Paulo Sérgio para lhe dar os parabéns. E o Leite Fernandes se acostumou a examinar as pessoas pela tonalidade da voz, pela fortaleza com que a voz é expulsa dos pulmões. Whittaker, uma voz forte, valente, de advogado atuante ainda aos 89 anos. Whittaker está com uma advocacia plena, como este criminalista que tem 86. Roberto Delmanto foi muito discreto em não comentar a data exata de vida do Paulo Sérgio. 86 anos, Leite Fernandes está a completar. E corajoso ainda, como o telegrama de Walter Penick. Walter Penick Caetano, que Leite Fernandes conheceu há uns 40 e poucos anos atrás, que continua um amigo fidelíssimo, muito próximo sempre, muito atento à vida de seu companheiro. E telefonemas outros que o Paulo Sérgio vem recebendo ao decorrer, ou no decorrer, desse dia, que é, assim, um dia feliz, que está sendo comemorado com Dione, com os filhos, com Maria Alice, com Fábio, com Gustavo, com Georgia, com Paula e com aqueles que estão próximos deste antigo escriturário de direito e processo penal. De direito penal e de processo penal. Nesta biblioteca cujos livros são essencialmente bem conhecidos e identificados. Muitos deles são lidos. E com os personagens, as estatuetas que fazem parte, sim, da história e do passado deste antigo cavaleiro da Idade Média. O Paulo Sérgio é um sobrevivente, como o Tales Castelo Branco também o é. Nós fazemos, com toda certeza, parte de um pedaço da história da nossa democracia, do nosso país, do nosso Brasil e da nossa ordem dos advogados, como Mário Sérgio, de santa memória, e ainda presente nesse livro bonito, um democrata do direito, um jurista clássico, um advogado como muitos ainda são herdeiros dessa advocacia e merecedor da nossa vocação no sentido de manutenção dessa amizade, que é uma amizade fiel ainda mantida com os descendentes. O Leite Fernandes não é oriundo do Largo de São Francisco. Veio da Católica de Santos, hoje cinquentenária. A Católica de Santos fez um presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a memória deste escriturário não o engana, Peluso é formado em Santos. Foi um bom presidente da nossa Suprema Corte. E o Leite Fernandes foi adotado, sim, adotado por São Paulo, adotado pelo 11 de agosto, porque pertence a uma ordem,
pertence a uma ordem que é uma comprovação de que os mistérios do Lago de São Francisco continuam vivos. A ordem buxística, segundo dizem alguns, ainda vivendo nos corredores e nos subterrâneos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Então, somos todos amigos, conhecidos, fraternamente ligados e parentes todos. E agora o Leite Fernandes vai ver se comunica com seus filhos, com Paula, Georgia, Gustavo, com a sua Dione, com as suas antigas amigas que estão também relembrando os tempos que estamos também a ultrapassar, esperando um futuro bom para a nossa nação e comungando alegremente com os 86 anos que Nossa Senhora, que é muito amiga deste escrevete de direito penal, que Nossa Senhora também está a protegê-lo por aí, porque Leite Fernandes sempre se deu muito bem com a santa padroeira da sua vida e outras tantas que estão a presidir os destinos deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal. E la nave va.